A Cidade Sem Nome, H.P. Lovecraft, 1921. Ao me aproximar da cidade sem nome, soube que era amaldiçoada. Viajava sob a lua, por um vale ressecado e terrível, e ao longe havia assomando estranhamente sobre as areias como as partes de um cadáver podem emergir de uma cova mal feita. O medo falava através das pedras desgastadas pelas eras dessa vetusta sobrevivente do dilúvio, essa bisavó da mais antiga das pirâmides, e uma aura invisível me repelia, forçando a me afastar dos segredos antigos e sinistros que homem algum deveria ver e os quais nenhum outro homem ousara presenciar. Remota, no deserto da Arábia, jaz a cidade sem nome, em ruínas e silenciosa. Suas paredes baixas, quase ocultas pelas areias de eras incontáveis. Ela já devia estar aqui quando as primeiras pedras de Mênfis foram assentadas e quando os tijolos da Babilônia ainda nem haviam sido cozidos. Não há lenda tão antiga que a nomeie, ou que relembre que um dia já foi viva, mas ela é mencionada em sussurros, ao redor de fogueiras de acampamentos e murmurada por anciãs, nas tendas dos sheiks, de forma que todas as tribos a evitam, sem saber totalmente o porquê. Foi com esse lugar que Abdul al-Hazed, o poeta louco, sonhou certa noite, antes de entoar seu dístico inexplicável. Morto não está o que pode eternamente jazer, e com éons estranhos até a morte pode morrer. Eu deveria saber que os árabes tinham boas razões para evitar a cidade sem nome, a cidade narrada em histórias antigas, embora jamais tenha sido vista por nenhum homem vivo. Mas ainda assim os desafiei, e penetrei o inexplorado deserto com o meu camelo. Somente eu a vi, e por isso nenhuma outra face carrega marcas tão hediondas de medo como a minha. Por isso nenhum outro homem estremece tão horrivelmente quando o vento da noite chacoalha as janelas. Quando me deparei com ela na calmaria fantasmagórica de um sono infinito, ela olhou para mim, gélida, sob os raios de uma lua fria em meio ao calor do deserto. E ao retribuir seu olhar, esqueci meu triunfo por encontrá-la e me detive com meu camelo para esperar a aurora. Esperei por horas, até que o leste ficasse cinza e as estrelas se esvaíssem, e que o cinza se tornasse uma luz rósea contornada de ouro. Ouvi um gemido e vi uma tempestade de areia se movendo entre as pedras antigas, embora o céu estivesse limpo e a vastidão do deserto calma. Então, subitamente, sobre a orla distante do céu, veio a borda flamejante do sol, que podia ser vista através da pequena tempestade de areia que desaparecia, e em meu estado febril imaginei que, de alguma profundeza remota, emergia o irromper de uma música metálica para saudar o feroz disco, tal como Memnon o saúda dos bancos de areia do Nilo. Meus ouvidos rangeram e minha imaginação fervilhava enquanto conduzia meu camelo lentamente através da areia até aquele emudecido lugar de pedra. Aquele lugar por demais antigo para que Egito ou Meroé possam se lembrar, aquele lugar que apenas eu, entre os vivos, pude ver. Dentro e fora das fundações informes das casas e praças por onde perambulei, jamais encontrei qualquer entalhe ou inscrição que falasse a respeito daqueles homens. Se homens eram, que construíram essa cidade e habitaram em seu interior há tanto tempo atrás. A antiguidade do local era mórbida, e eu tentava encontrar algum sinal ou dispositivo que provasse que a cidade fora de fato construída por humanos. Havia certas proporções e dimensões nas ruínas que não me agradavam. Trazia comigo várias ferramentas e escavei bastante entre as paredes dos edifícios obliterados, mas o progresso era lento e nada significativo foi revelado. Quando a noite e a lua voltaram, senti um vento gélido que trouxe um medo renovado
de modo que não ousei permanecer na cidade. E enquanto eu deixava as antigas paredes para dormir, uma pequena tempestade de areia que se formava atrás de mim suspirava, soprando sobre as pedras acinzentadas, ainda que a lua estivesse brilhante e a maior parte do deserto permanecesse calma. Acordei com a aurora, despertando de um cortejo de sonhos horríveis, meus ouvidos tilintando como se um carrilhão ressoasse. Vi o sol se levantando avermelhado através das últimas rajadas de uma pequena tempestade de areia que pairava sobre a cidade sem nome, e notei a quietude do restante da paisagem. Uma vez mais me aventurei no interior daquelas ruínas meditabundas que inchavam sob a areia como um ogro embaixo de um lençol, e novamente escavei em vão, buscando relíquias de raça esquecida. Ao meio-dia descansei e à tarde passei muito tempo acompanhando as paredes e as ruas de outrora, e os contornos dos prédios quase esvaecidos. Percebi que a cidade fora realmente poderosa e me perguntei qual teria sido a fonte de suas grandezas. Para mim mesmo tracei todos os esplendores de uma era tão distante que nem mesmo a Caldeia poderia recordá-la, e pensei em Sarnath, a condenada, que ficava na terra de Menar quando a humanidade ainda era jovem, e em Ib, que foi esculpida em pedra cinza antes que essa humanidade existisse. Subitamente cheguei a um lugar onde o leito rochoso assomava rígido entre a areia, formando um penhasco baixo. E aqui, em deleite, vi o que parecia prometer outros traços do povo antediluviano. Entalhadas rudemente na face do penhasco estavam as fachadas inconfundíveis de diversas casas e templos de pedra pequenos e baixos, cujos interiores preservariam vários segredos de eras, por demais remotas, impossíveis de calcular, embora as tempestades de areia tivessem apagado há muito tempo qualquer entalhes que possam ter existido em seu interior. Todas as escuras aberturas que se encontravam próximas eram muito baixas e estavam obstruídas pela areia, mas limpei uma delas com minha pá e rastejei, adentrando-a, carregando uma tocha para revelar quaisquer mistérios que o lugar poderia conter. Quando estava lá dentro, percebi que a caverna era, na verdade, um templo, e observei claros sinais da raça que ali vivera e cultuara antes que o deserto fosse um deserto. Altares primitivos, pilares, nichos, todos curiosamente baixos, não estavam ausentes, e embora não tenha visto nenhuma escultura ou afresco, havia muitas pedras singulares, moldadas em símbolos por meios artificiais. A pouca altura da câmara cinzelada era muito estranha, pois dificilmente eu conseguiria mais do que me erguer sobre os joelhos, mas a área era tão grande que minha tocha revelava apenas uma parte de cada vez. Estremeci estranhamente em alguns dos cantos mais distantes, pois certos altares e pedras sugeriam esquecidos ritos de natureza terrível, revoltante e inexplicável, levando-me a questionar sobre o tipo de homens que poderiam ter construído e frequentado tal templo. Quando vi tudo o que o lugar continha, rastejei de volta para fora, ávido por encontrar o que os outros templos poderiam revelar. Agora a noite havia se aproximado, mas as coisas tangíveis que eu vira tornaram a curiosidade mais forte que o medo. Então não fugi das longas sombras projetadas pela lua que tanto me apavoraram quando vi a cidade sem nome pela primeira vez. No crepúsculo, limpei outra abertura e com uma nova tocha engatinhei para dentro, encontrando mais pedras vagas e símbolos, mas nada mais definido do que o outro templo continha. O cômodo era tão baixo quanto o primeiro, mas bem menos amplo, terminando em uma passagem muito estreita, repleta de santuários obscuros e crípticos. Esquadrinhava esses santuários quando os ruídos do vento e do meu camelo lá fora irromperam através da calmaria e me obrigaram a sair para averiguar o que poderia ter assustado o animal.
A lua brilhava vivamente sobre as ruínas primevas, iluminando uma densa nuvem de areia, que parecia soprada por um vento forte que, no entanto, esmorecia, oriundo de algum ponto do penhasco à minha frente. Eu sabia que fora esse vento gélido e arenoso que perturbara o camelo, e estava prestes a conduzi-lo para um lugar com melhor abrigo, quando por acaso olhei de relance e percebi que não havia vento sobre o penhasco. Isso me impressionou, e fiquei temeroso novamente, mas me lembrei de imediato dos repentinos ventos locais que eu contemplara e ouvira antes na aurora e durante o crepúsculo, julgando ser algo normal. Decidi que vinha de alguma fissura na rocha que conduzia a alguma caverna e observei a areia irrequieta para traçar um caminho até sua fonte. Logo percebi que ele vinha do orifício negro de um templo a uma longa distância ao sul, quase fora de visão. Contra a sufocante nuvem de areia, me arrastei em direção a esse templo, que, conforme eu me aproximava, se mostrava maior que os demais, revelando uma passagem bem menos obstruída pela areia compacta. Teria entrado não fosse a terrível força do vento gelado que quase extinguiu minha tocha. Ele soprava enlouquecido pela porta negra, suspirando de forma impressionante, à medida que irritava a areia e se espalhava por entre as estranhas ruínas. Logo esmaeceu e a areia foi ficando mais e mais calma, até que, por fim, tudo se encontrava novamente em repouso. Mas uma presença parecia espreitar em meio às pedras espectrais da cidade, e quando contemplei a lua, ela parecia tremer, como se espelhada em águas inquietas. Eu estava com mais medo do que conseguiria explicar, mas não o suficiente para ignorar minha sede por descobertas. Então, assim que o vento se acalmou bastante, fui em direção à câmara escura de onde ele soprava. Esse templo, como eu imaginara do lado de fora, era maior do que aqueles que eu havia visitado antes, e era presumivelmente uma caverna natural, já que conduzia ventos vindos de algum lugar além. Aqui eu podia ficar bem ereto, mas percebi que as pedras e altares eram tão baixos quanto os dos outros templos. Nas paredes e no teto contemplei pela primeira vez alguns traços da arte pictórica da raça antiga, curiosas estrias encaracoladas de tinta que já quase tinham se apagado ou desmoronado. E, em 2 dos altares, vi, com excitação crescente, um labirinto de entalhes curvilíneos bem feitos. Ao segurar minha tocha no alto, pareceu-me que a forma do teto era regular demais para ser natural, e me perguntei no que os escultores de pedra pré-históricos poderiam ter trabalhado inicialmente. Sua habilidade em engenharia deve ter sido vasta. Então, uma centelha mais brilhante da chama fantástica revelou o que eu buscava: a abertura para os abismos remotos, por onde o vento repentino soprara. E esmoreci quando percebi que se tratava de uma porta pequena e claramente artificial, cinzelada na rocha sólida. Enfiei minha tocha pela abertura, contemplando um túnel negro com um teto baixo, que se arqueava sobre um rude lance de degraus descendentes, muito pequenos e numerosos. Eu veria sempre esses degraus em meus sonhos, pois saberia o que eles significavam. À época, eu mal poderia chamá-los de degraus ou considerá-los meros apoios para os pés em uma descida íngreme. Minha mente girava, com loucas ideias, e as palavras e avisos dos profetas árabes pareciam flutuar através do deserto de terras que os homens conhecem em direção à cidade sem nome, a qual os homens não ousam conhecer. Hesitei ainda por um momento antes de avançar pelo portal e começar a descer, cautelosamente, pela passagem íngreme, primeiro os pés, como se estivesse descendo uma escadaria. Apenas nos terríveis fantasmas das drogas ou do delírio, qualquer outro homem poderia experimentar uma descida como a minha. A passagem estreita conduzia infinitamente para baixo, como um hediondo poço assombrado, e a tocha que eu erguia sobre minha cabeça não era capaz de iluminar as profundezas desconhecidas, em cuja direção eu rastejava. Perdi a noção das horas e esqueci de consultar meu relógio,
embora tenha me apavorado ao pensar na distância que deveria ter atravessado. Houve mudanças de direção e inclinação, e cheguei a uma longa e baixa passagem de nível, onde precisei me contorcer no piso de pedra com os pés à frente, segurando minha tocha com o braço estendido por cima da cabeça. O lugar não era alto o bastante para que eu pudesse ficar ajoelhado. Depois havia mais degraus íngremes, e eu ainda descia interminavelmente quando minha tocha vacilante apagou. Não creio que tenha percebido na hora, pois quando me dei conta ainda a erguia como se estivesse acesa. Encontrava-me bastante desequilibrado por aquele impulso em direção ao estranho e ao desconhecido, que me fizeram um nômade sobre a terra e um frequentador de sítios proibidos. Em meio à escuridão, fragmentos de meu precioso tesouro de saber demoníaco relampejaram em minha mente. Frases de Al-Hazed, o árabe louco, parágrafos dos pesadelos apócrifos de Damácio, e linhas infames da delirante Image du Monde de Gautier de Mertz. Repetia extratos esquisitos e murmurava sobre Afrasiab e os demônios que flutuaram com ele para o Oxus. Depois, cantando repetidamente uma frase de um dos contos de Lord Dunsany, o apagado negror do abismo. Quando a descida estava espetacularmente íngreme, recitei algo de Thomas Moore, cantarolando até sentir medo de recitar mais. Um tanque de escuridão negro, como negros são os caldeirões das bruxas quando cheios, de drogas lunares destiladas em eclipses. Inclinando-me para ver se era possível passar, no fundo do abismo eu vi, tão baixo quanto pode a visão explorar, as faces lisas como vidro, como se tingidas, com aquele enegrecido breu que o trono da morte lança sobre sua viscosa margem. O tempo praticamente deixara de existir quando meus pés novamente sentiram o nível do chão, encontrando-me em um lugar levemente mais alto que os cômodos dos dois templos menores, agora tão incalculavelmente acima de minha cabeça. Não podia ficar em pé, mas era capaz de me ajoelhar, e na escuridão eu me retorcia e rastejava para lá e para cá, aleatoriamente. Logo soube que me encontrava em uma passagem estreita, cujas paredes eram tomadas por caixas de madeira com a parte frontal de vidro. Naquele lugar paleozoico e abismal, senti tanto a madeira polida quanto a superfície vítrea e me arrepiei diante das possíveis implicações. As caixas estavam aparentemente dispostas em intervalos regulares ao longo de cada lado da passagem, e eram oblongas e horizontais, hediondamente parecidas com caixões, em seu formato e tamanho. Ao tentar mover duas ou três a fim de examiná-las mais detidamente, descobri que estavam firmemente presas. Percebi que a passagem era longa, então, cambaleando, me lancei rapidamente numa corrida rastejante, que teria parecido horrível se algum olho tivesse me visto na escuridão. Cruzando de lado a lado, ocasionalmente para reconhecer meus arredores e me certificar de que as paredes e filas de caixas continuavam a se estender. O homem é tão acostumado a pensar visualmente que quase me esqueci da escuridão e imaginei o corredor infinito de madeira e vidro em sua monotonia cravejada de arrebites, como se pudesse vê-lo. E então, num momento de emoção indescritível, eu o vi. Não sou capaz de precisar o momento em que minha fantasia emergiu em uma visão real, mas ali, logo adiante, encontrava-se um brilho gradual e eu repentinamente soube que havia distinguido a tênue silhueta de um corredor e das caixas revelada por alguma fosforescência subterrânea desconhecida. Por um átimo, tudo era exatamente como eu imaginara, pois o brilho era bem fraco, mas conforme eu, aos tropeços, seguia mecanicamente em direção à luz mais forte, percebi que minha imaginação não fora nada além de débil. Esse salão não era uma relíquia rústica como os templos na cidade acima, mas um monumento da arte mais magnífica e exótica. Desenhos e quadros ricos, vívidos e ousadamente fantásticos formavam um esquema contínuo de pinturas murais,
cujas linhas e cores estavam além de qualquer descrição. As caixas de uma singular madeira dourada tinham tampas de um vidro estranho e guardavam as formas mumificadas de criaturas tão grotescas que poderiam superar os mais caóticos sonhos humanos. Formar qualquer ideia a respeito dessas monstruosidades é impossível. Faziam o tipo reptiliano, com os contornos corporais sugerindo por vezes o crocodilo, por vezes a foca. Porém, mais frequentemente, não lembravam nada de que os naturalistas ou paleontólogos já ouviram falar. Em tamanho, se assemelhavam a um homem pequeno, e suas pernas dianteiras traziam pés delicados e evidentemente flexíveis, como mãos e dedos humanos. Mas o mais estranho eram suas cabeças, cujo contorno violava todos os princípios biológicos conhecidos. Essas coisas não podiam ser bem comparadas a nada. Em um instante pensei em comparações tão diversas quanto o gato, o sapo-boi, o mítico sátiro e o ser humano. Nem o próprio Jové teria tido tão colossal e protuberante testa. Entretanto, os chifres e a ausência de nariz, bem como a mandíbula de alligator, faziam aquelas coisas transcenderem quaisquer categorias estabelecidas. Debati por um tempo sobre a realidade das múmias, quase suspeitando que elas fossem ídolos artificiais, mas logo decidi que elas eram, de fato, alguma espécie paleógena, que vivera quando a cidade sem nome ainda estava viva. Para coroar o seu grotesco, a maior parte daquelas criaturas estava lindamente envolta no mais suntuoso dos tecidos e generosamente enfeitada com ornamentos de ouro, joias e desconhecidos metais brilhantes. A importância dessas criaturas rastejantes deve ter sido vasta, pois elas ocupavam o primeiro lugar entre os desenhos fantásticos dos afrescos das paredes e do teto. Com habilidade sem igual, o artista as ilustrou em seu próprio mundo, onde elas possuíam cidades e jardins planejados para acolher suas dimensões. E não pude evitar pensar que sua história pictórica era alegórica, retratando talvez o progresso da raça que os idolatrava. Essas criaturas, eu disse a mim mesmo, eram para os homens da cidade sem nome, o que a loba significava para Roma, ou o que alguma fera totêmica representava para uma tribo indígena. Retendo essa visão, era possível traçar rudemente um maravilhoso épico sobre a cidade sem nome, o conto de uma poderosa metrópole costeira que governou o mundo antes que a África surgisse das ondas e de suas batalhas, enquanto o mar recuava e o deserto rastejava sobre o vale fértil em que se situava. Vi suas guerras e triunfos, suas questões e derrotas, e então o momento após sua terrível luta contra o deserto, quando milhares de seus nativos, representados aqui alegoricamente como répteis grotescos, foram levados a esculpir maravilhosamente seu caminho através das rochas, em direção a um outro mundo vaticinado por seus profetas. Era tudo vividamente estranho e realista, e sua conexão com a incrível descida por mim empreendida era inegável. Reconhecia até mesmo as passagens. Enquanto rastejava pelo corredor em direção à luz mais brilhante, via estágios tardios do épico retratado. O êxodo da raça que habitara a cidade sem nome e o vale ao redor que durou 10 milhões de anos. A raça cujas almas foram oprimidas quando abandonaram os cenários conhecidos por seus corpos desde que eles se assentaram como nômades na juventude da terra, perfurando na rocha virgem aqueles santuários primitivos que jamais deixaram de adorar. Agora que a luz melhorara, pude estudar as imagens mais de perto e, lembrando-me de que os répteis estranhos deviam ser representações dos homens desconhecidos, ponderei a respeito dos costumes da cidade sem nome. Muitas coisas eram peculiares e inexplicáveis. A civilização, que incluía um alfabeto escrito, parecia ter se elevado a uma ordem mais alta do que aquelas imensuráveis civilizações posteriores do Egito e da Caldeia. Porém, haviam omissões curiosas. Não fui capaz, por exemplo, de encontrar imagens que representassem mortes ou costumes fúnebres, exceto aquelas que retratavam guerras, violência e pragas.
e me questionei sobre a aparente resistência em relação à morte natural. Era como se um ideal de imortalidade terrena tivesse sido fomentado como uma cálida ilusão. Ainda mais perto do fim da passagem, estavam pintadas cenas extremamente pitorescas e extravagantes. Visões contrastantes da cidade sem nome em sua deserção e crescente ruína, e do novo e estranho reino paradisíaco em direção ao qual a raça escavara seu caminho através da pedra. Nessas visões, a cidade e o vale deserto eram mostrados sempre à luz da lua, um nimbo dourado, pairando sobre as paredes caídas, e quase revelando a esplêndida perfeição dos tempos antigos, retratados pelos artistas de maneira espectral e ilusiva. As cenas paradisíacas eram quase extravagantes demais para se fazer acreditar. Retratavam um mundo oculto de dia eterno repleto de gloriosas cidades, e morros etéreos, e vales. Ao final, pensei ter visto sinais de um anticlímax artístico. As pinturas eram menos técnicas e bem mais bizarras do que a mais estranha das cenas anteriores. Pareciam registrar uma lenta decadência da antiga estirpe, junto a uma crescente ferocidade em relação ao mundo exterior do qual foram expulsos pelo deserto. As formas das pessoas, representadas sempre como os répteis sagrados, pareciam se esvaecer gradualmente, enquanto seus espíritos, que eram retratados pairando sobre as ruínas ao luar, aumentavam proporcionalmente. Sacerdotes raquíticos, representados como répteis em túnicas ornamentadas, amaldiçoavam o ar superior e todo aquele que o respirava. E uma terrível cena final revelava um homem de aparência primitiva, talvez um pioneiro da antiga Irem, a cidade dos pilares, feito em pedaços pelos membros da antiga raça. Lembro-me de como os árabes temiam a cidade sem nome, e fiquei feliz em perceber que, além daquele ponto, as paredes cinzentas e o teto estavam bloqueados. Enquanto observava o espetáculo da história mural, ia me aproximando cada vez mais do fim do salão de teto rebaixado, ciente de um grande portal, do qual vinha toda a fosforescência luminosa. Rastejando por ele, berrei em um espanto transcendente diante do que jazia além, pois em vez de outras câmaras mais brilhantes, havia apenas um vazio ilimitado de uma fulgurância uniforme, tal como se poderia imaginar ao contemplar, do cume do Monte Everest, o mar de névoa iluminada pelo sol. Atrás de mim havia uma passagem tão apertada que eu não conseguia permanecer em pé, e adiante, um infinito de subterrânea refulgência. Na passagem para o abismo, havia o topo de um íngreme lance de degraus. Pequenos e numerosos degraus como aqueles das passagens escuras que atravessei. Mas, após alguns metros, os vapores brilhantes já cercavam tudo. Escancarada contra a parede esquerda da passagem estava uma maciça porta de bronze, incrivelmente grossa e decorada com baixos relevos fantásticos, a qual, se fechada, afastaria todo o mundo interior de luz das criptas e passagens de pedra. Olhei para os degraus e por um momento não ousei testá-los. Toquei a porta de bronze aberta, mas não consegui movê-la. Então desabei no chão de pedra, minha mente inflamada por reflexos prodigiosos que nem mesmo uma exaustão mortal poderia banir. Enquanto permaneci deitado com os olhos fechados, livre para ponderar, muitas coisas que eu notara superficialmente nos afrescos retornaram à minha mente com um significado novo e terrível. Cenas representando a cidade sem nome em seu apogeu, a vegetação do vale ao redor e as terras distantes com as quais os comerciantes negociavam. A alegoria das criaturas rastejantes me confundia com sua proeminência universal, e muito me espantava que ela pudesse ter sido seguida tão de perto em uma história pictórica de tal importância. Nos afrescos, a cidade sem nome retratada em proporções adequadas aos répteis. Questionava-me a respeito de suas proporções e magnitudes reais, e refleti por um momento sobre certas estranhezas captadas nas ruínas. Pensei, curiosamente, sobre o quão baixo eram os templos primevos,
e o corredor subterrâneo, que foram, sem dúvida, escavados em deferência às deidades reptilianas, ainda que isso obrigasse os fiéis a rastejar. Talvez os próprios ritos envolvessem o rastejar como maneira de imitar as criaturas. Nenhuma teoria religiosa, contudo, poderia explicar facilmente por que as passagens de nível naquela incrível descida tinham de ser tão baixas quanto os templos, ou até mais baixas, já que em uma delas não era possível sequer ajoelhar. Enquanto pensava nas criaturas rastejantes, cujas hediondas formas mumificadas estavam tão próximas de mim, senti uma nova onda de pavor. Associações mentais são curiosas, e me encolhi com a ideia de que, exceto pelo pobre homem primitivo despedaçado na última pintura, a única forma humana em meio a tantas relíquias e símbolos da vida primordial era a minha. Mas, como sempre em minha estranha e vagante existência, a curiosidade logo afastou o medo, pois o abismo luminoso e o que ele poderia conter representavam um problema digno do maior explorador. Que um mundo estranho de mistério jazia no fundo daquele lance de degraus particularmente pequenos, eu não podia duvidar, e esperava encontrar ali memórias humanas que o corredor pintado falhara em conceder. Os afrescos retratavam cidades incríveis, além de vales em seu reino inferior, e minha fantasia habitava nas ruínas ricas e colossais que me esperavam. Meus medos, de fato, se relacionavam mais ao passado que ao futuro. Nem mesmo o horror físico de minha posição naquele corredor apertado de répteis mortos e afrescos antediluvianos, quilômetros abaixo do mundo que eu conhecia e encarado por outro mundo de luz arcana e névoa, poderia se equiparar ao pavor letal que senti com a antiguidade abismal da cena e de seu espírito. Uma antiguidade tão vasta que seria vão mensurar. Parecia espreitar das pedras primais e dos templos escavados nas rochas da cidade sem nome, enquanto o último dos mapas impressionantes retratado nos afrescos revelava oceanos e continentes esquecidos pelo homem, com alguns contornos vagamente familiares apenas aqui e ali. Do que ocorrera nas eras geológicas, desde que as pinturas cessaram e a raça odiosa sucumbira, ressentida à decadência, homem algum pode dizer. A vida abundava nessas cavernas. E no luminoso reino além, agora eu estava sozinho, com relíquias vívidas, e estremeci ao pensar nas eras incontáveis, durante as quais essas relíquias mantiveram uma vigília silenciosa e erma. Subitamente adveio outro assomo daquele medo agudo que me tomava intermitentemente, desde que me deparei pela primeira vez com o terrível vale e a cidade sem nome sob uma lua fria, e a despeito de minha exaustão, me encontrei tentando assumir freneticamente uma postura sentada, enquanto olhava para trás, através do corredor negro em direção aos túneis que conduziam ao mundo exterior. Minhas sensações eram muito parecidas com aquelas que me fizeram evitar a cidade sem nome durante a noite, e tão inexplicáveis quanto pungentes. Em outro momento, entretanto, fui tomado por um choque ainda maior, na forma de um som definido, o primeiro que rompera o completo silêncio daquelas profundezas tumulares. Foi um gemido profundo e baixo, como de um distante tropel de espíritos condenados vindo da direção que eu contemplava. Seu volume cresceu rapidamente, até que logo reverberava diretamente através da passagem baixa, e ao mesmo tempo tomei consciência de uma crescente corrente de ar frio que parecia fluir dos túneis e da cidade acima. O toque desse ar pareceu restaurar meu equilíbrio, pois instantaneamente me lembrei das rajadas repentinas que se ergueram ao redor da boca do abismo, a cada nascer e pôr do sol, uma das quais, efetivamente, me revelara os túneis ocultos. Olhei para o meu relógio e me dei conta de que o amanhecer estava próximo. Então me preparei para resistir ao vendaval que soprava em direção ao interior de seu lar cavernoso, assim como ao anoitecer soprava para fora. Novamente meu medo esvaeceu.
já que um fenômeno natural tende a dispersar as cismas em relação ao desconhecido. Cada vez mais louco, soprava o arrepiante vento noturno, gemendo no golfo dentro da terra. Deixei-me cair novamente, agarrando inutilmente o chão, com medo de ser varrido para dentro do portão aberto até o abismo fosforescente. Não esperava tamanha fúria, e enquanto tomava consciência de que realmente meu corpo escorregava em direção ao abismo, fui tomado por 1000 novos terrores de apreensão e imaginação. A malignidade da rajada despertou delírios incríveis. Estremecendo uma vez mais, me comparei com a única imagem humana naquele corredor pavoroso, o homem feito em pedaços pela raça sem nome, pois, no arranhar hostil das correntes rodopiantes, parecia espreitar uma ira vingativa, tanto mais forte por ser largamente impotente. Penso ter gritado freneticamente próximo do fim. Eu estava quase louco. Mas se o fiz, meus gritos se perderam na babel de ventos raivosos e uivantes que nascia do inferno. Tentei rastejar contra a torrente invisível, mas não pude nem mesmo me segurar enquanto era empurrado lenta e inexoravelmente para o mundo desconhecido. Finalmente a razão deve ter se rompido totalmente, pois me vi balbuciando repetidamente o dístico inexplicável do árabe louco Al-Hazed, que sonhou com a cidade sem nome. Morto não está o que pode eternamente jazer, e com estranhos éons até a morte pode morrer. Apenas os soturnos e meditabundos deuses do deserto sabem o que efetivamente ocorreu, que lutas e contorções indescritíveis suportei no escuro, ou se Abaddon me guiara de volta à vida, durante a qual devo sempre me lembrar e estremecer diante do vento noturno, até que o esquecimento, ou algo pior, venha me reclamar. Monstruosa, antinatural, colossal foi a coisa, muito além de todas as ideias humanas dignas de crença, exceto nas primeiras horas desgraçadas da manhã, quando não se pode dormir. Dissera que a fúria do sopro veloz era infernal, arquidemoníaca, e que suas vozes eram hediondas, carregando as más contidas, vilanias da eternidade desolada. Naquele momento, aquelas vozes, enquanto ainda caóticas à minha frente, pareciam para o meu cérebro convulso tomar formas articuladas atrás de mim. E lá embaixo, na cova de antiguidades de inumeráveis éons extintos, léguas abaixo do alvorecente mundo dos homens, ouvi o praguejar e o rosnar espectrais de inimigos em línguas estranhas. Voltando-me, vislumbrei, delineando contra o éter luminoso do abismo, o que não podia ser visto na penumbra do corredor. Uma horda pesadelar de demônios em rápidos movimentos, odiosamente distorcidos, paramentados grotescamente, semi-transparentes, demônios de uma raça que homem algum poderia confundir, os répteis rastejantes da cidade sem nome. E enquanto o vento se extinguia, eu era mergulhado na escuridão povoada por assombrações das entranhas terrestres. Atrás da última das criaturas, a grande porta de bronze ressoou, fechando com um dobrar ensurdecedor de música metálica, cujas reverberações se expandiram até o mundo distante para saudar o sol nascente como Memnon o saúda desde os bancos de areia do Nilo.